Quem aqui sabe João 3,16 de cor? Levanta a mão. Vamos falar juntos então? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este versículo fala sobre o quê? O amor de Deus. Exatamente o que acabamos de ouvir através desse musical. O amor de Deus. Agora, quando nós falamos no amor de Deus, nós estamos falando no amor de Deus. Não o amor de alguma pessoa, mas o amor de Deus. A gente precisa distinguir o amor de Deus do amor que outras pessoas às vezes têm umas pelas outras ou têm por nós. Mas como podemos aplicar isso em nossa vida, neste versículo tão importante? O que este versículo mesmo está nos dizendo sobre o amor de Deus? Em primeiro lugar, Deus amou quem? De acordo com esse versículo? O mundo. Deus amou o mundo. Mas eu pergunto a vocês, qual mundo? De que mundo aí Jesus está falando? Deus amou o mundo. Então, nós temos o mundo das pessoas, que é onde as pessoas vivem. As pessoas do mundo. Mas será que foi só isso que Deus amou? Será que Deus amou só as pessoas? Porque a palavra que é usada, é traduzida como mundo, é a mesma que nós usamos para cosmo. Quando nós falamos em cosmo, nós estamos falando de quê? De todo o universo. Então, será que Deus amou só as pessoas e não ama o universo? Não ama o cosmo? Pois seria bom a gente pensar nisso quando a gente refletisse aí sobre o amor de Deus ao mundo. O mundo foi criado por Deus, todo o universo foi criado por Ele. Mas vocês sabem que quando o primeiro ser humano, o primeiro casal pecou, amaldiçoou o mundo, amaldiçoou a terra? Muitas pessoas não sabem disso. Pensam que o amor de Deus foi só pelas pessoas. Mas eu queria dizer para vocês nesta noite algo muito especial sobre esse amor de Deus pelo mundo. Olha o que está em Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é o quê? Estão percebendo? Que o pecado do ser humano não foi só contra o ser humano. Que o pecado do ser humano amaldiçoou a terra. E olha o que aconteceu. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Há uma relação de dor entre o homem e a criação. Por isso que quando Deus ama o mundo, Ele não ama somente as pessoas, mas ama também a criação. Gênesis 3,18. Espinhos
e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Não havia espinhos na terra, não havia cardos na terra, não havia sofrimento na terra. Mas quando o pecado entra no mundo, cria uma desordem, altera a constituição terrena. Muito interessante isto. Que quando Jesus diz Deus amou o mundo, Ele não está falando somente das pessoas, mas Ele está falando do cosmos. E olha, quando Jesus morreu, não sei se vocês já perceberam, mas houve uma reação da natureza. Aquele foi um momento em que algo estava acontecendo no cosmos. Olha só o que diz Mateus capítulo 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre onde? Vocês estão percebendo? Que a gente passa por cima da Bíblia e não, às vezes não percebe, não nota o que a Bíblia diz. Houve trevas sobre toda a terra, uma reação do cosmos, uma reação solar. O sol escurece. Aquele era um momento que algo estava acontecendo com a criação que foi amaldiçoada por Deus por causa da morte de Jesus. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, para significar que daquele momento em diante não haveria mais sacrifício para perdão dos pecados. O véu do templo tinha uma espessura de aproximadamente 4 centímetros. Ele separava o lugar santo dos santos, de onde estava a arca, que significava a presença de Deus, o lugar onde havia o propiciatório. Vocês sabem o que é propiciatório? Significa o lugar onde o ser humano se torna propício a Deus, é aceito por Deus. Naquele momento da morte de Jesus, então não era para ter mais sacrifício, porque o sacrifício maior estava sendo feito. Aquele local do templo ali não seria mais o local de sacrifício, porque um sacrifício maior estava sendo feito. E então esse véu se rasga. E aí, olha o que acontece com a terra. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vocês pensam que foi alguma coisa? Foi uma pedrinha que se fendeu? Vocês podem imaginar o que aconteceu naquele momento ali? Um tremor de terra. Olha só, o céu escurece, a terra treme, o templo lá, o véu se rasga de cima a baixo, e agora as pedras se fendem. Fenderam-se, racharam as pedras. Algo aconteceu que partiu as pedras. Naquele momento, Deus estava salvando não somente o ser humano, mas Deus estava declarando também a restauração da natureza, a restauração do cosmos, porque o amor de Deus era também pelo cosmos. Agora, olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda
com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Naquele momento foi decretada a salvação da natureza, mas é preciso que essa obra seja extensiva e se complete na vida dos filhos de Deus. Há uma expectativa muito grande da criação, porque foi o homem que estragou a natureza. Foi o homem que trouxe caos para o cosmos. E agora a criação está aguardando a manifestação do ser humano, para que a criação seja restaurada por completo. Olha o versículo 20, Romanos 8, 20. Pois ela, a natureza, a criação, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que, verso 21, a própria natureza será libertada da escravidão. O ser humano não presta atenção que o pecado dele afeta a criação. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então vocês veem que há uma interligação entre restauração do ser humano e restauração da natureza. Verso 22. Olha a situação. Pois sabemos que até agora o universo, viram que não é só a Terra que foi afetada pelo pecado? Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. O universo está para parir. Não é interessante isso? O universo está para dar à luz a um novo universo. Por isso que a Bíblia diz que, eis aqui, eu crio novas as coisas, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Haverá um momento em que o universo vai produzir um novo universo. Está com dores de parto, porque aquele primeiro universo foi estragado pelo pecado humano. E agora o amor de Deus, restaurado ali na cruz, do ser humano, está restaurando também o universo inteiro. Pois sabemos que até agora o universo todo geme. Aliás, depois você chega em casa e encontrem os 3 gemidos de Romanos 8. O gemido da natureza, o gemido do ser humano e o gemido do Espírito Santo. A natureza geme aguardando que os filhos de Deus se manifestem. O ser humano geme aguardando a sua restauração. E o Espírito Santo geme intercedendo por nós nas nossas orações, porque não sabemos como orar. Está aí uma sugestão de um tema, os 3 gemidos. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Desse modo, meus irmãos, vemos que quando Jesus diz que Deus amou o mundo, ainda que nós entendamos que em primeira mão é o ser humano do mundo, mas entendemos também que é o mundo do ser humano, o universo do ser humano.
Deus ama desde a menor partícula, um átomo, até todo o universo. Não há qualquer espaço do mundo que Deus não ame. E nesta palavra de Jesus, Deus amou o mundo. Está incluído não somente o ser humano, mas todo o universo. Em segundo lugar, o amor de Deus transpõe a esfera da compreensão humana. Porque Deus amou o mundo, e de qual forma que Ele amou? De tal maneira. De tal maneira. Com um amor tão grande. Eu preguei em 2023 aqui, o incomensurável amor de Deus. O amor que não pode ser medido. O incomensurável amor de Deus. O amor de Deus, então, não pode ser alcançado pela compreensão humana. Por isso que em Efésios 3,19 diz que, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E qual é o propósito? Quando nós compreendemos a extensão desse grande amor, o que vai acontecer? Vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. O Deus criador desse imenso universo deseja que nós o conheçamos a tal ponto de nós sermos cheios, não de alguma parte dele, mas o quê? De toda a plenitude de Deus. Aquilo que eu falei semana passada, o elevado propósito de Deus é se tornar um conosco e nós nos tornemos um com Ele. Então Ele quer nos encher do seu amor. Ele quer que o ser humano possa experimentar esse amor tão grande dele, em toda a sua plenitude, em toda a sua extensão. O amor de Jesus é maravilhoso, alto é intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão é incomparável. Oh, grande amor! O amor de Jesus, que excede a todo entendimento. Deus quer que nós sejamos cheios da sua plenitude, não apenas do seu amor, mas dele mesmo, porque em João, capítulo 1 João 4:8, diz que ele é amor. Deus é amor. E assim ele quer encher o seu coração, meu irmão, minha irmã, da presença dele. Esse Deus que ama o universo, que ama as pessoas deste mundo, tem um propósito maior de encher o seu coração. Olha, ia ser muito forte, de toda a plenitude dele. De toda a plenitude dele. Existe um cântico que é muito entoado aqui. Deus me ama. Mesmo sendo assim pobre e pecador, Deus me ama. Você precisa dizer isso, meu irmão, nesta noite. Você precisa colocar no seu coração que você é amado por Deus. Diga assim, Deus me ama. Diga para você mesmo, para o seu coração, para a sua alma, Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus nunca deixou de amar você. Esteja você forte, fraco, esteja você de pé, ou prostrado, ou caído, derrubado, Deus continua amando. Como é que o hino diz? Seu amor por mim não muda.
oscilando minha fé, Cristo valerá. Seu amor por mim não muda. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. O amor de Deus por nós não coloca condições, não. Ele nos ama. Incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Terceiro lugar, o amor de Deus é pragmático, não é teórico. Uma coisa que me incomoda muito é as pessoas que fazem muita questão de falar sobre amor, mas está só nas palavras. O amor de Deus é pragmático. Ele deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não ficou falando que ama, aquela conversa, eu te amo, mas não. Ele agiu, ele foi prático, foi pragmático. Por isso que em Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus, se quisesse, poderia ter pedido ao Pai para livrá-lo naquele dia que ele estava sendo preso. Em Mateus 26:53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões? Há uma versão que diz 12 exércitos, não apenas um exército, mais de 12 exércitos, não apenas 12, mais de 12 exércitos. Mas Deus não fez isso. Ele entregou o seu Filho. Agora, vamos recordar de João 3,16? Em João 3,16 diz que Deus o quê? Deu. Mas aqui em Romanos 8,32 diz que Ele entregou. Olha só. Não foi apenas dar, mas entregar e dizer: olha, está entregue. Sabe o que isso significa? A ideia de alguém que ia no altar para entregar a vítima para o sacrifício. Deus disse: está entregue. Não foi apenas uma doação, foi uma entrega. E muito mais que isso. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5:19, diz: saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso que Moltmann, no livro Deus Crucificado, diz que Deus tomou parte naquele momento da crucificação. Ele estava sendo crucificado, sentindo todas as dores que o seu filho estava sentindo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não está projetado aí, mas depois vocês dão uma olhadinha no versículo 20. Eu fico impressionado com esse versículo 20. Porque diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Diz que Jesus não conheceu o pecado, mas ele não se tornou apenas pecador. Ele se tornou o próprio pecado. Para você poder entender a extensão do amor de Deus por nós, para realmente nos salvar, nos alcançar. Em quarto lugar, o amor de Deus quer que todos sejamos salvos. E o que é que diz, continuando João 3,16, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia. Deus não exclui ninguém, desde que ele creia.
Jesus disse que todo aquele que vier a Ele, Ele não vai rejeitar. Você tem que vir a Jesus, porque Ele o ama. Então observe a frase, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o amor de Deus tem esse alcance de nos dar a vida eterna, de nos dar a salvação. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, 2,4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não designou ninguém para a perdição. Deus designou, predestinou todos para a salvação. Todos estão predestinados para a salvação, mas cabe a cada pessoa tomar a sua decisão se vai aceitar esse propósito divino ou não. O desejo de Deus está dizendo aqui é que todos sejam salvos. Deus não designou ninguém para a perdição. Aliás, quando Jesus diz lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o reino para os seus filhos e preparou o inferno para o diabo. Cabe a cada pessoa decidir para onde quer ir. Para onde você quer ir? Você tem o direito de escolher. Deus quer que todos sejam salvos e venham assim ao conhecimento da verdade. Em quinto e último lugar, o amor de Deus concede vida eterna. Não apenas uma vida passageira. Não uma vida que vá até onde você pecar. Toda pessoa que entregar a sua vida para Jesus, ela recebe a vida eterna e não a perde mais. Ela tem vida eterna. Se pudesse perder, porque não era eterna. Recebe a vida eterna. Aí novamente vem o Efésios 3,19 para dizer que isso é uma questão, o amor dele em Cristo excede todo entendimento. Por isso, toda pessoa que ouve o amor de Deus não tem desculpa. Olha o que diz Romanos 12:1. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. O homem não tem desculpa diante do amor de Deus. É o chamado o irresistível amor de Deus. Quando eu preguei há 2 anos passados sobre o incomensurável amor de Deus, eu coloquei esse hino, Sublime Amor. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pôde explicar. Pode projetar aí? Será que eu não coloquei para vocês essa letra? Continuando aí, o próximo slide. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pôde explicar. Olha só, é bem mais vasto que os céus. Céus, não céu, mas os céus. Transpõe as dimensões celestes. É mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par eles ouviram.
lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Agora, olha a dimensão, a compreensão do poeta. Se os mares todos fossem tinta, em Lucas e Joshua, aqui, estava pensando vocês dois aqui, Lucas e Joshua, aqui ó, está dizendo aqui que se o mar todo fosse tinta, você já imaginou? Hein, Eliel? O mar fosse tinta. Você já foi no mar, Eliel? Você já foi no mar na praia? Já foi, né? Já viu lá o marzão, né? Você imaginou? Se tudo aquilo fosse tinta? Se o mar, olha só. Se os mares, não apenas o mar, né? Os 7 mares, né? Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel. Já pensou? Ter o céu todo para desenhar? Hein, Éssila? Céu todo para desenhar? É Éssila mesmo que está aí? Ou é a irmã? Se o céu todo fosse, se os mares fossem tinta e o céu todo fosse papel. Hein? Miguel? Hein, Miguel? Aqui, Miguel. Já pensou? Se o céu todo fosse papel para a gente desenhar? Seria legal, né? Hein? O céu inteiro fosse papel. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel. Se as árvores todas fossem, se as aves todas fossem penas, se as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães. Olha só. Nem mesmo assim, o amor seria descrito em seu fulgor. Ninguém conseguiria escrever sobre o amor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Quando a gente pensa no Natal, que fala que Jesus veio para nos salvar, a gente fala tanto João 3,16, vamos imaginar que o amor de Deus é maior do que aquilo que nós conseguimos compreender. O amor de Deus é por nós, mas no amor de Deus está também embutido, incluído, que o universo também seja salvo. Que é um projeto de Deus de salvar o ser humano e todo o universo. E que isso custou a morte de Jesus na cruz. Que ele morreu por isso, que na hora da morte dele, então os céus reagem. A escuridão, a terremoto. Era um momento de resgate, que a natureza está aguardando que os filhos de Deus reajam, se manifestem, porque a natureza depende de nós também. Olha só, que os filhos de Deus se manifestem, que a morte de Cristo ali na cruz não foi apenas uma doação, mas foi uma entrega. Deus entrega o seu Filho sem restrição, para que Ele desse a vida dele por nós. E que Deus ama você, meu irmão, minha irmã, sem restrição, independente de o que você seja ou de como você está ou estiver. Ele o ama, mas Ele espera uma resposta. O amor de Deus precisa ser respondido. Ele é irresistível. E aí eu quero perguntar, você vai resistir ou você vai irresistir, vai ser atraído pelo amor? Aliás, Paulo vai dizer, nesse texto mesmo lá, de 2 Coríntios 5,17, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos atrai, nos motiva. Você gostaria de, nesta noite,
experimentar o preenchimento do seu coração com o amor de Deus. Que Deus enchesse a sua vida do amor dele, porque diz que é isso que ele quer. Então eu quero orar com os irmãos nesse instante. Peço a todos para se colocarem em pé e vamos orar. Vamos fechar os olhos, aqueles que quiserem. Diga assim, você no seu coração para Deus: Deus, eu sou pecador, mas eu creio que Tu me amas. E eu te agradeço por isso. Diga para Deus: Deus, eu abro o meu coração e eu quero ser cheio do Teu amor. Eu quero experimentar a Tua presença na minha vida. Não como algo teórico, mas como algo prático. O Teu amor prático na minha vida. Deus, eu quero viver através do Teu amor. Quero experimentá-lo em toda a sua extensão, altura e profundidade. Deus, ajuda-me a vencer as minhas fraquezas, meus pecados, e a viver sustentado, tomado pelo Teu amor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.